Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Nós estamos começando hoje a comemoração da Páscoa e Páscoa não é um feriado para descanso, simplesmente, mas principalmente para lembrança da morte e de ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos começar com um hino, tá? Morri na cruz por ti e morri a fim livrar. Meu sangue se verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti e a fim de te salvar. A vida consegui e que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo. Eu queria que a gente pudesse entrar nesse quadro, viver como se nós estivéssemos lá, nesse quadro, tudo o que aconteceu com Jesus. A crucificação de Jesus fala que Jesus foi sempre muito perseguido pelos escribas, fariseus, não é? E nós sabemos que eles perseguiam Jesus porque eles tinham a intenção de matar Jesus. O interesse deles era de matar a Jesus. Então, os sacerdotes, os escribas e os fariseus perseguiam Jesus com o intuito de matá-lo. Mas é muito interessante saber que Jesus tinha muitos seguidores. Uma multidão muito grande sempre seguia a Jesus onde quer que ele ia. E aí, por causa da multidão, eles não conseguiam matar Jesus. Então, eles tinham que ter uma nova estratégia para ver como ele destruiria aquele homem que eles tanto odiavam. O mais surpreendente de tudo é que um amigo dele, de Jesus, que andava com Jesus, viu tantos milagres que Jesus fez, mas por causa do dinheiro, ele preferiu trair o nosso mestre, o seu mestre. Então Jesus, como sendo onisciente, durante a ceia, a última ceia que ele ia dar aos seus discípulos, ele confessou diante de todos eles que alguém que estava ali com eles na mesa, que metia a mão no prato com ele, o trairia. E eles começaram a ficar preocupados. E naquela última ceia, ele comendo, os discípulos ansiosos para saber quem seria. Quando Jesus falou isso, eles se tranquilizaram porque viram que era um daqueles seguidores mesmo de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer com ele, porque ele era onipotente. Ao terminar a ceia, Jesus foi para o Getsemane para orar.
pedir forças ao Pai. Sim, a mesma coisa nós temos que fazer quando nós estamos em problemas, ou desanimados, ou tristes, ou enfermos. É muito importante que a gente peça forças ao nosso Pai. Jesus sempre se retirava para orar e isso dava força a ele. Então a gente sabe da história do que aconteceu. Jesus foi comparecer diante de Pilatos e ao ouvir o julgamento, Jesus viu e Pilatos viu. Por 3 vezes ele falou, 3 ou 4 vezes Pilatos disse: não vejo nada neste homem. Não vejo nenhum mal, não acho neste homem nenhuma culpa. Então, do que é que vocês estão falando? Não estou entendendo. E aí o que acontece? Onde é que estavam os discípulos de Jesus nesse momento? Alguns ficaram distantes, talvez temerosos. Onde será que você ficaria? Onde será que eu ficaria? Com medo, talvez, de ser morta também? Qual seria a nossa atitude? Na Bíblia fala que quem ficou mais perto dele foi Pedro, um amigo de Jesus também. E quando as pessoas o reconheceram, Pedro ainda o negou 3 vezes, como Jesus disse, né? Talvez os seus discípulos estavam também aterrorizados, amedrontados e sentindo sós, porque não tinha mais o seu mestre do seu lado. Talvez trancados todos juntos, orando em algum lugar, unidos, pedindo força ao Pai, naquele momento tão difícil que Jesus estava passando. Mas Jesus teve muitos seguidores, alguns por curiosidade, outros com interesse pessoais, outro para observá-lo, para poder entregar, talvez no sinédrio, né? E outros realmente porque o amava. Então, qual é o seu interesse de buscar Jesus? Qual é o seu interesse ou o meu interesse de seguir a Jesus? Porque precisa talvez de uma cura no corpo? Porque talvez tenha alguém que está morrendo? Porque talvez tenha uma grande enfermidade? Ou está passando situações difíceis nas finanças? E às vezes nós vamos com interesses para o Senhor, né? Então, será que você realmente deixaria tudo? Seria capaz de deixar tudo para seguir a Jesus? Deixar sua família e seguir a Jesus como os discípulos fizeram? Vamos pensar nós, se fôssemos nós um desses discípulos. O que será que nós faríamos? Jesus sofreu ao ponto de ser crucificado em uma cruz, onde somente maiores marginais eram crucificados. Nós conhecemos bem a história, o que aconteceu. Quantos açoites Jesus levou. Como ele foi espancado pelos soldados romanos, né? E Jesus, a Bíblia diz que ele passou tudo calado. Sofreu tudo aquilo calado. Só respondia o que as pessoas perguntavam a ele. Jesus foi crucificado. Quem era crucificado naquela época? Somente os maiores marginais. Mas Jesus precisava levar a sua cruz. Assim, sim, Jesus precisava levar a sua cruz. Lá no monte do Gólgota, onde ele iria ser crucificado. Imagina você lá olhando as marcas do sangue no seu corpo, né? A cruz que foi colocada sobre a cabeça, machucando, batendo com a cruz, por amor a mim e a você. Sim, porque ele sabia que um dia você ia nascer e eu também ia nascer. E ele gostaria que um dia nós pudéssemos morar no céu com ele. Aquelas gotas de sangue, aquelas costas feridas por amor a mim e a você, os espinhos furando a sua cabeça. Você pode imaginar se só um espinho já sofremos tanta dor para poder tirar? Suportou todo o caminho, subiu ao lugar chamado caveira, sendo furado os pés e as mãos.
Mas no meio do caminho ele não aguentou com tanta dor. Então um dos soldados romanos, ao ver um rapaz que vinha do campo, chamou e disse: ajude-o a levar a sua cruz. Jesus já não conseguia mais carregar aquela cruz tão dolorosa por amor a mim e a você. E foi tirada aquela cruz por um pouco de tempo de sobre os seus ombros. Sabe, às vezes nós não conseguimos nem suportar a nossa cruz, nem levar. Assim como Jesus precisou do Cirineu, que foi chamado para ajudar, nós precisamos de pessoas para levar a cruz conosco. Sim, carregar nossa cruz em oração, em um apoio, em uma palavra de conselho, isso ajuda tanto, não é? Porque ele não nos fez para ser só. E quando Jesus desceu para morar na terra, então os discípulos que eram seus seguidores acompanhavam Jesus para Jesus não estar só nessa missão. Então nós temos uma missão também a cumprir e Deus não quer que nós estejamos só. Quem era esse homem Cirineu? Ele vinha do campo. Vamos pensar um pouco sobre ele. Ele vinha no campo do seu trabalho. Talvez ele não conhecia nem Jesus, viu aquela multidão e ficou observando. E naquele momento que ele chega, o soldado diz: vem cá, você, vem cá, ajuda ele a levar a cruz. O que será que esse Cirineu pensava sobre Jesus? Será que ele era cristão? Será que ele odiava Jesus, mas ele precisava obedecer à voz do soldado que tinha chamado, né? O que será que passou pela mente e no coração daquele homem, depois de ter vivido aquela experiência ao lado de Jesus, carregando a cruz de Jesus? Como você se sente quando alguém está do seu lado, lhe apoiando, lhe ajudando? Como é que você vê aquela pessoa? Com certeza diferente. Às vezes você diz: eu nem imaginava que ela fosse me ajudar nessa situação. Eu nem imaginava que ela pudesse me apoiar. Sabe? O sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. Esse sangue, realmente, que estava correndo pelo corpo de Jesus, tocou o corpo daquele Cirineu, porque a cruz estava ensanguentada pelas feridas que Jesus estava sofrendo, né? E aí aquele Cirineu leva aquela cruz de Jesus. E quando chega ao lugar chamado Gólgota, onde os soldados que feriram a Jesus levaram, ali estava o nosso Senhor crucificado naquela cruz e 2 marginais do lado de Jesus. E agora? A dor seria muito maior do que o espancamento que Jesus teve. Você teria forças, talvez, de conseguir ficar olhando aquilo? Como é que Maria Madalena, mãe, Maria, aquela outra Maria que foi prostituta, que Deus realmente salvou, outra Maria e outros conhecidos de Jesus estavam distante observando, vendo a pessoa que você ama ali naquela cruz. Um criminoso zombador insultava a Jesus. O outro repreendia porque reconheceu que Jesus não era culpado como eles e se arrependeu. E ele teve a convicção de que ao morrer estaria com Jesus na cruz, porque ele falou: tem misericórdia de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele sabia que ali seria a sua oportunidade, a chance. Algo sobrenatural começou a acontecer na terra. Você imagina? O mundo talvez sabia que Jesus ia morrer, mas o mundo não esperava essa surpresa. Jesus sofreu ali, os soldados enfiaram
espada, a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Enfiam uma espada sobre o corpo dele, ele está com sede, dão um vinagre a ele e ele diz: Pai, olha para mim. Ele sentiu que o pai estava realmente virado as costas para ele por causa da dor. Mas a dor que ele passou era maior que qualquer outra dor. Porque aquela cruz foi diferente dessa cruz do marginal e dessa outra cruz. Porque nessa cruz foi simplesmente pelos erros dele. Mas na cruz de Cristo ali estava o teu erro e o meu erro. Ele estava morrendo pelos nossos pecados, inocente. Mas porque dizia: amanhã vai nascer Zilda e eu quero que ela vá morar no céu comigo. Amanhã vai nascer Eliane, amanhã vai nascer Larissa, vai nascer Lívia, vai nascer Paulo, vai nascer João, vai nascer José. E por cada um de nós ele pensou. Por cada um de nós, porque ele era onipotente, onisciente, onipresente. Então, se ele é onisciente, ele sabe o amanhã. E ali estavam os meus pecados e os teus pecados. E naquele momento, quando ele disse, está consumado, que ele deitou a cabeça, algo surpreendente aconteceu. A morte de Cristo começou ao meio-dia. O sol escureceu, o véu do templo se rasgou, de cima para baixo. Talvez você não entenda por que o véu do templo se rasgou. Os templos eram muito altos e as cortinas eram muito altas. E isso deu a entender que não foi de baixo para cima porque alguém poderia rasgar. Mas foi de cima para baixo, no templo. Se algumas pessoas estavam no templo, ou quando foram ao templo, teriam que talvez mudar novas cortinas. E aquela cortina estaria sendo lembrada quando fossem ao templo, sobre a morte de Jesus. A terra escureceu. Você pode imaginar meio-dia, até 3 horas da tarde, tudo escuro como noite. Que pânico que as pessoas tiveram, sabe? Isso também vai acontecer. Agora está me trazendo à memória o que Jesus disse. O que nós estamos passando agora é o início das dores. Mas ele diz também que o sol vai perder a sua luz. As estrelas e a lua também vai perder a sua luz antes da volta de Cristo. E quem não estiver preparado, será muito tarde. Então, naquela noite, tudo se tornou escuro. Então, era verdadeiramente um grande e trágico acontecimento, mas poderoso e vitorioso. Um espetáculo aconteceu na terra. E agora, o que seria dos discípulos sozinho? Toda a multidão conhecida ali e as mulheres que o haviam seguido contemplavam de longe. Talvez você conhece Jesus de longe e não quer ele perto de você. Só de longe. Não, eu conheço. Mas sim, eu tenho Jesus no meu coração. Mas você o ama? Você seria capaz de dar sua vida por Jesus? Deixar sua casa, sua riqueza, seu dinheiro, se ele te chamasse por algo maior para fazer para ele? É aí que a gente mostra a nossa prova de amor. E aí, para ter o sepultamento de Jesus, um homem bom e justo, José, o Cirineu. Ele era do Sinédrio e a Bíblia diz que ele era um homem muito bom. Então ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E colocou o corpo de Jesus envolvido num lençol e levou para o sepulcro, numa rocha onde ninguém havia sido usado. Ali foi enterrado o Senhor. As mulheres que vieram da Galileia seguiram José e foram também até o sepulcro. Era um dia de preparação, era um dia, ia se começar o sábado, porque para os judeus a partir de 6 horas se começa o sábado. 3 horas Jesus já tinha morrido. Então aí teria sido tirado o corpo de Jesus naquela escuridão. Tristeza total para os discípulos e as mulheres e muitos daquela multidão que foram curados por Jesus. E agora? Os discípulos teriam que aguardar
e crer naquilo que Jesus tinha dito. A grande expectativa, imagina você agora só trancado, viveu tanto tempo com Jesus, Jesus ensinando, e agora eles tinham que cumprir aquela missão que Jesus tinha dado. E quem são os cumpridores da missão de Jesus hoje? Sim, eu sou uma, você também. Jesus espera que você cumpra aquilo que Jesus tem preparado para você. Então, imagino que aquele sábado, que será amanhã, foi uma noite muito perturbada, no qual talvez eles não tinham sono tranquilo, não podiam dormir bem. Muitas pessoas hoje ainda ignoram, né? Ou não aceitam isso como realidade, como isso realmente aconteceu. Muitos ainda estão crucificando o nosso Senhor Jesus Cristo quando blasfemam, zombam e rejeitam a Jesus e não querem crer. Então, a morte de Jesus na cruz veio para nos trazer vida e vida em abundância. O espírito de morte, a gente sabe que está solto aí, as pessoas estão morrendo com facilidade. Acredito que dentro da sua família, ou dentro de suas amizades, ou dentro da sua igreja, deve ter partido alguém que você ama, não é verdade? E aí, nós temos que nos preparar para ir para o céu. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1:9. Então receba hoje a Jesus no teu coração. Ele quer cuidar da sua vida. Será que ele ressuscitou mesmo? Você já viu algum morto se levantar? Você mesmo presenteou alguém da sua família? Você poder tocar, estar com você de novo? Será que isso foi verdade? Bom, essa continuação da história nós vamos ter domingo, que é a ressurreição de Jesus, domingo da ressurreição. Mas eu gostaria que nós pensássemos, sábado foi um dia triste para os seus seguidores, amanhã não é um dia de festa, é um dia de a gente lembrar com tristeza tudo que nosso Senhor viveu por amor a mim e a você. Mas o dia da alegria chegará, no dia o qual nós encontraremos com o nosso Mestre. Aquele que crê, realmente vai encontrar. Porque ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E nós podemos ver a glória de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Pense nisso que você ouviu hoje. Jesus morreu. Estamos comemorando hoje como se fosse a morte dele. Amanhã, dia triste, domingo, sua ressurreição. E ele está vivo, ressurreto, no meu coração. Está no seu? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque tudo que nós vemos dentro da tua palavra se tornou realidade. Tudo aquilo que Jesus falou se cumpriu. Obrigada, Jesus, porque tu és real. Eu posso sentir no meu coração a tua paz, a tua alegria, a convicção de uma vida melhor depois da morte e saber que tu estás comigo onde eu vou, porque tua vara e o teu cajado me consolam. A tua bondade e a tua misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida e de todos aqueles que te amam e te seguem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Até domingo.